tarde a todas e a todos. Sou a Sara, sou do SOS Racismo. Muito bem-vindos a esta sessão que esperamos que seja a primeira de algumas sessões que o SOS Racismo pretende organizar aqui no Porto, que decidiu chamar de agitação pública e que pretendíamos, entre outros aspectos, no momento em que sentimos que há realmente desafios que são, talvez, crescentes de uma forma que há alguns tempos talvez não pensássemos que seriam possíveis no nosso tempo, mas que estão a acontecer, e que realmente, no dialogar dos 50 anos de 25 de Abril, este ano nos 35 anos do SOS Racismo e hoje, esta noite, nos 10 anos da morte do Alcino Monteiro, realmente há aqui uma confluência de tempos que nos fazem crescer esta necessidade de estar presentes, de ocuparmos espaço, trazermos voz, e estas sessões de agitação pública o que pretendemos é que sejam um pouco isto. A primeira a organizar é esta que hoje anunciámos, em que vamos propor falar sobre a iniciativa legislativa cidadã, que é uma proposta, portanto, que vos vai ser naturalmente melhor esclarecida por quem me acompanha, mas que é realmente fruto de um trabalho coletivo do Grupo de Ação Conjunta. E pronto, e para nos falar dela temos connosco hoje, aqui à minha direita, o Nuno Silva, que é jurista e ativista do SOS Racismo, e à minha esquerda a Isabela Amaral, que é também jurista, também ativista antirracista, com uma ligação ao SOS também de longa data, e que é a coordenadora atual do Grupo de Ação Conjunta, e que realmente se disponibilizaram para estar connosco agora à tarde. Acho que podes começar, não é? Posso. Aqui é isso. Pronto, obrigado. Boa tarde. Eu vou tentar ser breve na exposição. O nosso objetivo é apresentar-vos esta iniciativa, porque é que ela surge e em que é que ela consiste e porque é que nós entendemos que era importante avançarmos com uma proposta deste género. Eu vou só falar sobre 5 pontos gerais para vos apresentar como é que esta ideia surge, e depois a Isabela vai-vos explicar mais concretamente os pontos que nós queremos alterar ou propor alterar na lei. E os meus 5 pontos, 3 deles são um bocadinho mais complexos, diria, 2 são só notas diretas e específicas e breves. Pronto, no primeiro ponto eu vou-vos explicar então de onde é que surge a Iniciativa Legislativa Cidadã. Num segundo ponto, quais são os objetivos macro desta iniciativa. Depois vou-vos explicar porque agora, com esta Assembleia da República, porque agora fazer isto. E depois 2 perguntas muito breves. Uma primeira sobre será que o antirracismo também vai ser atacado se nós fizermos aprovar esta lei? E a última resposta que vou tentar responder é: mas nós não somos abolicionistas, não queremos acabar com a prisão, como é que vamos agora apresentar uma iniciativa legislativa que também prevê penas de prisão? Pronto, vou tentar responder com brevidade, que é para depois termos tempo no final para vocês nos colocarem as questões que entenderem. Pronto, como a Sara disse, quer eu, quer a Isabela somos juristas. A Iniciativa Legislativa Cidadã começou já há muito tempo com propostas de alguns coletivos. Eu conheço mais a realidade do SOS e, portanto, o SOS já vem defendendo isto há algum tempo. Já tivemos alguns partidos políticos que tiveram isto, quer nos programas políticos, quer em algumas iniciativas que quase avançaram na Assembleia da República. Estou a falar mais especificamente no LIVRE e no Bloco, que tiveram duas propostas e têm-nas nos seus programas. Mas, neste caso, o que nos interessava era o momento em que nos encontramos há um ano atrás, mais ou menos. Portanto, nós conseguimos reunir, isto é um trabalho coletivo, conseguimos reunir mais de 80 coletivos, estão aqui algumas pessoas que fazem parte de alguns desses coletivos, e chegamos a um entendimento comum. Portanto, foi uma vitória, eu acho, uma primeira vitória, que foi unir muita gente com um objetivo comum para falarmos sobre a mesma coisa e termos esta ideia. É preciso criminalizar práticas discriminatórias. E a pergunta era: vamos acabar com o racismo? Não vamos. Isto não serve para acabar com o racismo, da mesma forma que a criminalização da violência doméstica não acabou com a violência doméstica, ou, se quisermos andar uns anos mais para trás, a criminalização do homicídio também não acabou com o homicídio.
Portanto, o nosso objetivo não é terminar com o fenómeno, porque o fenómeno não termina por decreto. O nosso objetivo é dar dignidade a uma violência extrema, ou seja, dar dignidade às vítimas de uma violência extrema. Esse é o nosso objetivo. Ou seja, face à lei, face à nossa comunidade, nós entendemos que as pessoas que são vítimas de violência racial, homofóbica e por aí fora, devem ser tratadas com dignidade. E a primeira dignidade é a proteção da lei. É a proteção por parte do Estado através dos seus instrumentos. Há um longo caminho a percorrer. Ainda estamos a percorrer um longo caminho, por exemplo, no caso de violência doméstica. Portugal tem um historial horrível e continua a ter com estatísticas muito elevadas no que diz respeito a femicídios e violências entre paredes. Continuamos a ter níveis muito elevados de violências e de homicídios também, e também continuamos a ter um elevado número de decisões judiciais que nos, fazem pensar sobre a sanidade mental de alguns magistrados. Mas também é verdade que já temos muitas decisões que condenam pessoas que perpetraram este crime e também temos um grau maior de proteção de vítimas de violência doméstica, com casas-abrigo, com um olhar diferente da sociedade. E, portanto, nós também queremos transpor isto para a luta antirracista, para permitir que pessoas que são vítimas de racismo possam ser também protegidas pelo Estado e que tenham um acompanhamento nessa matéria. Nós, neste percurso, depois de reunirmos o tal consenso que eu vos dizia há bocado, obviamente tivemos que trabalhar em termos jurídicos esta matéria, portanto, a primeira fase foi reunir, este tal consenso de vários coletivos, depois passamos para uma segunda fase, onde um grupo mais restrito de juristas tentaram aqui esboçar um papel com algumas propostas de alteração que depois a Ana Isabela vos vai falar. Portanto, passaria para a segunda parte. Que objetivos é que nós queremos alcançar? Para que surpresa de muita gente com quem nós temos falado e que não tem bem a noção disto, nós não estamos a propor nada de radicalmente novo nem diferente. Tudo aquilo, ou quase tudo, há ali uma outra coisa que é de facto nova, mas tudo aquilo que nós propomos já é proibido por lei. Primeira questão, tudo que nós propomos nesta iniciativa já é proibido por lei. Não haja dúvidas sobre isso. A diferença é que neste momento algumas destas coisas não são entendidas como crime, mas como contraordenação. E vou-vos dar um exemplo quão esquizofrénico o Estado português é. Se eu estacionar o meu carro lá fora, num local proibido para estacionar, eu pago uma coima. Estacionei num local que é proibido, pratiquei uma contraordenação, pago uma coima. Se eu proibir um negro ou uma negra de entrar num café por serem negros ou negras, eu pago uma coima igual à do estacionamento. E deste ponto de vista, o que nos pareceu surreal é como é que o Estado e nós, enquanto comunidade, censuramos da mesma forma um mau estacionamento e uma discriminação racial brutal. Portanto, o que não nos faz sentido é que existam condutas que a lei considera ilegais, mas depois a sanção seja diferente. Nós, neste momento, em Portugal, muito poucas condutas discriminatórias são consideradas crime. Elas estão previstas no 240, não vou tirar a fala à Isabel, vai explicar o que é que está e o que é que não está. Mas, por exemplo, não arrendar uma casa a um cigano, não deixar entrar um negro no hospital, não deixar entrar um imigrante num café, por estas condições que eu vos estou a dizer, ou um homossexual e por aí fora, não é crime. Okay? É contraordenação e, portanto, é contra isto que nós queremos lutar. Por outro lado, o que nós temos assistido nos últimos anos é que isto até poderia ser uma boa solução se as instituições funcionassem. O grande problema é que a entidade responsável por aplicar as coisas, a Comissão para a Igualdade, não funciona. Portanto, é uma entidade cuja grande parte dos elementos que a constituem e que a fazem funcionar são decididos diretamente pelo aparelho do Estado. Depois há outros elementos que fazem parte da Comissão que não o são. Mas, enfim, é uma entidade que está muito próxima do Estado e que, por acaso, neste momento atual, há 3 anos que não faz absolutamente nada. Ou seja, neste momento, quem for vítima de algum
de alguma conduta discriminatória e quiser apresentar queixa, para já ver se arrasca para apresentar queixa, porque não se sabe para onde é que se há de enviar a queixa. E depois, se conseguir, porventura, enviar a queixa para a Comissão, não vai acontecer nada, porque a Comissão está sem funcionar há mais de 3 anos. Portanto, quando ela voltar a funcionar, a maior parte das queixas que entraram já prescreveram todas. Portanto, ou seja, nós, no atual sistema, para além de não proteger dignamente as vítimas, de ser manifestamente desigual relativamente a alguns tipos de condutas discriminatórias, ainda por cima não funciona. E, portanto, os objetivos será, então, reunirmos aqui maior censura social e jurídica para contra estas atitudes, proteger a dignidade das pessoas e depois usar a lei, e usar aqui a lei na sua forma mais de censura mais forte, o Código Penal, para prevenir a ocorrência de crimes e também para prevenir a reincidência. Por outro lado, há também objetivos indiretos. Quer as carreiras ligadas à Justiça, Ministério Público ou os juízes, quer as faculdades que formam juristas, faculdades de Direito, normalmente têm mais atenção e discutem mais e investigam mais temas que assumem uma dignidade penal. E, portanto, um dos objetivos, enfim, mais secundários, era ter mais gente a falar sobre isto, mais gente a escrever sobre isto e mais formação sobre isto. Mais formação a magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais, sobre esta matéria, para, enfim, conseguirmos ver se algum tipo de entendimento sobre o que é que constitui racismo e não constitui racismo muda, porque, efetivamente, dos poucos casos que estão previstos na lei, como crime, ainda assim, nós não temos conseguido condenações. Podemos ter mais tempo a falar à frente sobre isto, mas, por exemplo, aqui há uns anos largos, o SOS apresentou uma queixa contra uma colunista do Jornal Público, a Maria de Fátima Bonifácio, por ter escrito um artigo de opinião no Público que era um atestado racista. Portanto, ou seja, basicamente ela naquele texto, sob a capa de historiador e, portanto, ostentando esse título, enfim, descrevia a sociedade portuguesa como aqueles que pertenciam a uma civilização ocidental e cristã, portanto, brancos, e aqueles que não pertenciam a essa civilização, negros e ciganos, atribuindo-lhes características de minoridade mental, social, ou seja, descrevendo-nos como seres que não são capazes de viver em sociedade. Pronto. Esse texto, do nosso ponto de vista, cabia nas poucas condutas que são consideradas crime em Portugal, através dos 240, e o SOS na altura apresentou queixa contra a senhora. O processo foi muito longo, mas a senhora foi acusada e foi a julgamento, mas depois foi absolvida. Cerca de 3 ou 4 anos depois foi absolvida, porque o Tribunal entendeu que, enfim, o texto era horrível, era de muito mau gosto, mas ainda assim estaria abrangido por uma noção de liberdade de expressão e que, portanto, ela não teria cometido o crime. Portanto, esta nossa iniciativa também tem este objetivo mais secundário, que é forçar, enfim, uma nova discussão, nova investigação, nova formação de quadros nestas áreas todas. Passando para o terceiro ponto, e isto tem-nos sido perguntado N vezes. Isso é tudo muito bonito, mas, portanto, o que vocês vão fazer é uma iniciativa legislativa para alterar o Código Penal. Portanto, o que é isto? Nós vamos recolher 20.000 assinaturas, quando chegamos a esse número, apresentamos à Assembleia da República e, a partir daí, obrigamos a Assembleia da República a discutir esta proposta. Não têm que a aceitar, mas têm que a discutir e depois têm que a votar. Portanto, abre-se um período de discussão e depois os partidos com assento parlamentar vão decidir se querem, não precisam de aceitar tudo o que lá está, podem aceitar um artigo, 2 artigos, 3 artigos, podem aceitar outra coisa qualquer, mas, portanto, têm que a discutir e têm que votar. E o que é que nos perguntam? Mas isso é impossível avançar neste quadro atual. Como é que vocês, com uma maioria mais do que absoluta da direita, vão conseguir fazer uma proposta deste género passar? E eu normalmente respondo depois, mas reparem, nós nos últimos anos tivemos uma maioria mais do que absoluta da esquerda, como a geringonça, tivemos uma maioria absoluta do PS. Portanto, eu não sei bem quais são as situações políticas que nós vamos ter algum dia para conseguir aprovar seja o que for, porque à esquerda também nada disto passou. Mas foi com a esquerda da geringonça
que em 2017, acho eu, foi alterada a legislação das contraordenações, agravando, enfim, todo o quadro das contraordenações. Portanto, em 2017, a maioria parlamentar de esquerda validou o estado atual. Portanto, estamos a falar na altura de PS, PCP e Bloco. Não sei bem onde é que andava o PAN, também não sei onde é que o PAN anda, mas pronto. Seriam esses três. Ou seja, de facto, não há, nem vai haver, nenhum enquadramento da Assembleia da República que nos possa permitir concluir que alguma proposta destas vai avançar. Mas a verdade é que também há outros objetivos para além de fazer passar a lei. Claro que o objetivo principal era conseguirmos uma aprovação. Isso para nós seria o ideal. Mas se não o conseguirmos, há muitas coisas que nós também ganhamos até lá. Uma delas é discutirmos isto. Estarmos aqui hoje, e depois cada um e cada uma de vocês poder sair daqui e falar com pessoas que conhecem. E falar sobre isto. E falar, sobretudo, sobre aquilo que eu vos disse no início. Isto não é uma proposta radical. Tudo o que nós apresentamos aqui é ilegal, neste momento. A consequência é que é diferente. Portanto, num caso, paga-se uma multa, tal uma multa de estacionamento. E nós não queremos isso. Queremos que isto tenha a mesma dignidade de que, por exemplo, imaginem, se eu entrasse aqui e vos dissesse, epá, vocês estão todos uns parvalhões. Vocês chegavam ali, apresentavam queixa contra mim na polícia e eu ia ser julgado por ofensas à vossa dignidade e à honra. E se vocês conseguissem provar que eu vos insultei, eu teria uma sanção penal. Por que razão é que uma pessoa que quer entrar num café e lhe é barrada a entrada no café por ser cigana, só por isso, paga uma coima e não tem a mesma consequência penal? Isto faz-me alguma confusão. E agora os dois últimos pontos com resposta rápida. Uma das questões que não sei ser colocada mas vocês alterando o quadro jurídico, o antirracismo também vai ser atacado. Porque vocês vão levar por tabela. Ou seja, há muita gente à direita e na extrema-direita que vai usar esta lei para vos atacar. Eu tenho algumas dificuldades em conceber essa possibilidade, porque, como vocês vão ver, a Isabela vai-vos mostrar isto com detalhe. Eu não estou a ver onde é que alguém vai deixar de arrendar uma casa a um branco por ele ser branco. Não estou a ver. Alguém vai deixar de entrar um branco dentro de um café por ele ser branco e isso até ser considerado um ato antirracista por algo. Quer dizer, faz-me alguma confusão. As condutas que lá estão são efetivamente condutas que nós, enquanto sociedade, não podemos admitir. A não ser que defendamos, obviamente, uma sociedade guetizada e uma sociedade de ódio. Portanto, se não defendermos isso, não me parece como é que o antirracismo há de ser atacado. Mas também é verdade que aquilo que eu pensava há 5 anos atrás, hoje em dia, eu já nem tenho certezas muito bem face ao estado atual das coisas. Último ponto, e calmo. E aqui sim é um assunto mais complicado. Mais complicado, uma das questões que nos têm sido colocadas, como vocês devem imaginar, nós temos estas conversas muitas vezes em campos que nos são mais ou menos favoráveis. Ou seja, as pessoas normalmente que assistem a estas discussões são pessoas que já estão mais ou menos informadas sobre isto, são pessoas que não têm opiniões muito dispares sobre aquela que nós estamos a apresentar. Portanto, as discussões são tidas numa outra perspectiva. E uma das perguntas que nos é colocada muitas vezes tem a ver precisamente com a questão da sanção prisão. Ou seja, como vocês sabem, à esquerda há, independentemente do que seja isso, esquerdas, reformista, progressista, revolucionário, o que queiram, mas em todos os campos à esquerda há pessoas de facto que defendem a abolição da prisão, ou seja, defendem um outro sistema de reação para quem não aceita e cumpre as regras da sociedade. E eu sou uma das pessoas que me situa nesse campo. Eu também gostava que nós conseguíssemos resolver os nossos problemas sem recorrer à sanção prisional, à prisão, à perda da liberdade. Nós ainda não encontramos nenhuma forma alternativa à prisão. Portanto, ainda estamos em discussão. Isto, aliás, é um tema que nas faculdades de Direito se discute muito. Felizmente, no estado atual, a prisão já não é uma retribuição do mal que foi feito, ou seja, já não se usa a prisão como se usava há uns tempos, roubas, corta-te a mão. Portanto, a prisão não serve para te fazer mal. O objetivo da prisão, ou pelo menos é assim que ela está definida na lei, é tentar ressocializar a pessoa. É uma expressão um bocado estranha, mas o objetivo é que aquela pessoa que cometeu um crime não o venha a cometer mais tarde. Pronto, falhamos com o Mário Machado, mas pronto, há de haver algumas pessoas em que isto funcionou. Mas a ideia é essa, ou seja, isto é uma discussão que vai demorar muito tempo, porque até encontrarmos uma solução alternativa, isto não é fácil. Não há varinhas mágicas, é um tema muito difícil. Agora,
Eu, sendo antirracista, não admito sequer que no momento em que estamos a apresentar uma proposta que é uma migalha no Código Penal, me venham dizer eu não assino isto porque eu sou contra as prisões. Faz-me um bocado de confusão. Eu admito discutir isso de um ponto de vista transversal. Mas caramba, é uma questão pequena, nós não vamos... a nossa proposta não é revolucionária. E, de facto, as vítimas de racismo precisam de apoio hoje. Não precisam de apoio quando nós, daqui a 100 anos, estivermos todos de acordo quanto a uma nova solução para responder a esta questão. E, portanto, até chegarmos lá, até chegarmos a essa discussão, eu acho que as vítimas de racismo precisam mesmo que o Estado as veja de outra forma e precisa que toda a gente que esteja aqui presente assine a nossa iniciativa para conseguirmos levar isto à Assembleia da República. E pronto, e para já, calma, a Isabela agora vai-vos explicar isto com mais calma. Olá, obrigada por terem vindo num dia tão especial como afinal não chove no Porto, afinal está muito bom, está bom para ir para o jardim passear e vocês vieram-se enfiar aqui numa sala escura. É por uma boa causa, é por uma boa razão, isto já mudou para... Sim. Vou também usar aqui os 15 minutos, não é? 15 minutos. 21 está aqui. Vou falar sentada, eu costumo falar até de pé, gosto para estar aqui com esta apresentação para vos mostrar e eu passo já a explicar-vos porque é que chamei a esta apresentação a proteção jurídica das vítimas de racismo nas relações interpessoais. E é por que razão? Porque, como dizia o Nuno, já existem algumas condutas que são crime. Portanto, o legislador português entendeu tratar as situações mesmo de racismo, de xenofobia e outras discriminações de forma diferente, dando uma proteção penal em umas situações e noutras uma proteção de contraordenação, que são as tais coimas que se aplicam de vez em quando, muito de vez em quando, porque esse sistema não funciona, como o Nuno também disse agora. E é nas relações interpessoais que o problema se coloca mais, porque vocês vão perceber aqui por esta apresentação, se nós escrevermos num tweet, num site, num artigo de opinião, se fizermos um texto claramente racista, xenófobo, é colocado no meio de divulgação, portanto tem uma ampla visibilidade, porque é disseminado por todo lado. O legislador português considerou que isto era um crime, incentivo ao ódio e discurso de ódio. Se forem atos praticados cara a cara, olhos nos olhos, já é uma contraordenação. E, portanto, é a caricatura, no fundo, que o Nuno aqui deixou presente, é esta a caricatura e é desta forma fácil que nós tentamos que as pessoas, num contacto breve, quando andamos a recolher assinaturas em manifestações, por exemplo, que as pessoas percebam. Mas uma vez que se deram ao trabalho de vir aqui, vocês vão poder perceber um bocadinho melhor o que é isto que temos andado a divulgar por aí. Então, a lei portuguesa, lá está, em 2017, com a tal maioria que nós pensávamos que podia fazer muita diferença para as nossas lutas, foi aprovado um quadro jurídico de combate à discriminação. Nós chamamos Lei contra a Discriminação, é uma lei de 2017 que define claramente o que é que se considera prática discriminatória. Portanto, nós não estamos também a inventar isto, portanto, já existem estas normas, existe este conjunto de artigos que nos permitem identificar aquilo que são as práticas discriminatórias. Eu vou passar muito rapidamente por isto. Nós temos nas nossas redes sociais, que o nosso Instagram é gac.comunidade, nós temos muitos conteúdos em que destacamos a Lei 93 de 2017,
destacamos o que são estas práticas discriminatórias. Temos também um site com perguntas frequentes e nestas perguntas frequentes nós tentamos desfazer ao máximo todos os equívocos que possam existir sobre aquilo que nós estamos a criar. Não é assim uma coisa tão fantástica, porque alguém já se lembrou disto. E nós estamos a tentar transformar um bocadinho este quadro que já existe num quadro mais forte, mais poderoso, com outra força punitiva que tenha um efeito mais dissuasor para os agressores e também tenha um efeito de proteção para as vítimas, para que as pessoas se sintam com alguma confiança. Se as pessoas sentirem que há um quadro jurídico robusto que as possa proteger, é muito mais fácil as pessoas irem apresentar uma queixa numa esquadra, não é? Uma esquadra não sei, mas a esquadra não nem sempre é o sítio mais seguro para apresentar uma queixa, mas ainda há quem confie. Portanto, o que são as práticas discriminatórias? Como não estava a dizer, temos a recusa de fornecimento ou impedimento de fruição de bens e serviços, impedimento de acesso à atividade económica, recusa, condicionamento, arrendamento, subarrendamento de imóveis, a limitação de acesso a locais públicos ou abertos ao público, a recusa ou limitação de acesso a cuidados de saúde. Isto são do mais básico, portanto estamos a falar do mais básico, do mais elementar para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Temos aqui este exemplo deste hotel, isto é uma situação que aconteceu em concreto, lamentamos, mas cá no nosso hotel já está cheio, não é? Não dá para pessoas negras. Temos a recusa e a limitação de direitos nos estabelecimentos de educação, estabelecimentos de ensino, fruição cultural. Nós temos no cinema, na discoteca, que há mais, não é? E espaços culturais diversos. Temos também, de uma forma não tão, de uma forma mais proativa, não a recusa, impedimento, mas também a adoção de práticas concretas que condicionem a prática do exercício de direitos no Estado, nos órgãos do Estado, administração direta, indireta, local. Temos também, nesta linha J, é uma das mais usadas, a adoção de atos em que publicamente ou com a intenção de ampla divulgação seja emitida declarações, são as ameaças, os insultos, isto que nós temos no dia-a-dia, não é? É macaco de merda vai para a tua terra, preto de merda, seus imundos, voltem para o Brasil. Portanto, é todo este discurso que nós temos no dia-a-dia e que acontece muito e está a acontecer cada vez mais. Portanto, seja num restaurante, perante uma plateia, muitas testemunhas, seja no autocarro, seja na paragem do autocarro, na padaria, na caixa do supermercado, em qualquer lado, estes insultos estão sempre na boca, na ponta da língua e isto está cada vez a repetir-se mais. O que é que temos para estas situações todas? Um quadro sancionatório do regime de contraordenações. Portanto, tudo isto se resolve com o pagamento de uma coima. E atenção que estas coimas, normalmente, são muito baixas quando são aplicadas. Existem relatórios da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que é uma entidade administrativa que aplica estas sanções, estas coimas, que tem relatórios que nos deixam completamente desoladas porque percebemos que não vale a pena apresentar queixa. Em muitas queixas, 2 ou 3 têm condenação e depois a condenação, estamos a falar em coimas de 400, 500 euros, sendo que a maior parte das sanções são admoestações. Admoestações é um ambiente que se recebe, a pessoa é condenada a publicar um pedido de desculpa num jornal lá da terra e, portanto, resolve-se assim. O que é que isto gera nas pessoas? Não, desalento, desconfiança. O que aqui temos? Desalento, medo, muito medo. Não é? Porque não vale a pena, porque isto ainda vai ser pior, vai-se virar tudo contra mim e, portanto, não andamos para a frente. E, claro, que o Estado português pode sempre vangloriar-se e dizer que, em Portugal, o racismo não é um problema porque não há condenações por racismo. Não, claro que não há. Não há condenações por racismo porque não há queixas por racismo que sigam o seu rumo até aos tribunais.
porque ficam nas polícias ou ficam no Ministério Público, por razões óbvias que já vamos ver aqui à frente. Cá está esta especificidade destas contraordenações, aplicadas por esta entidade administrativa, que, se vocês pesquisarem sobre esta entidade, é um caso caricato, é um caso vergonhoso para Portugal, porque, como em Portugal se vive ainda num estado de negação, esta Comissão não tem dignidade para existir, e o anterior Governo, quase ao fechar o pano, dotou esta Comissão de poderes de independência. E, portanto, saiu uma lei orgânica nova desta Comissão, mesmo. António Costa, ao fechar o pano, disse isto tem mesmo que passar, e foi criada a lei que coloca esta Comissão como órgão independente a funcionar junto da Assembleia da República. Isto ficou dentro de uma gaveta, fecharam a gaveta à chave, perderam a chave e 6 meses depois, perante as organizações sempre a perguntar o que é que se passa, os jornalistas a perguntarem o que é que se passa, 6 meses depois vem uma senhora que até era a Secretária de Estado da Igualdade no governo PS, vem ser nomeada Presidente desta chafariga. E a seguir da nomeação da senhora, volta-se a pôr tudo na gaveta, volta-se a fechar a gaveta à chave e volta-se a perder a chave. Perante muita insistência, 6 meses depois, abre-se a gaveta, ok, bora lá, a senhora vai tomar posse. A senhora toma posse 1 ano depois da criação desta entidade como independente. A seguir, a senhora tomou posse, termo de posse, gaveta, fecha-se outra vez, perde-se novamente a chave. Passados meses, mas é que isto agora tem que andar, porque senão a malta não nos larga. E depois também existem umas entidades, a União Europeia, a Comissão Europeia, o Conselho da Europa, a ONU, tem uma malta, os peritos que são lá dos afrodescendentes, estão a olhar para nós, como é que é. Vamos aqui nomear umas pessoas, e esta comissão é composta por um número enorme, são 30 e tal entidades, entre elas personalidades, que integram essa tal comissão. Tem uma comissão permanente, uma comissão alargada, não vale a pena estar aqui a explicar isto ao detalhe. E então organiza-se um grande evento na Assembleia da República para tomarem posse algumas das entidades que fazem parte desta comissão. E são membros indicados pelos partidos políticos. E, portanto, temos neste momento, por exemplo, um elemento do Chega que faz parte da comissão permanente desta chafariga. E temos da IEL, e são todas pessoas que, têm o seu lugar, porque esta comissão tem na sua composição, obrigatoriamente, elementos dos partidos. Os partidos têm o direito de as nomear, mas é como é. E depois a AD, por exemplo, nomeia o Dino Santiago. O Dino Santiago foi nomeado pela AD para fazer parte desta comissão. Isto foi, deu um show. Foi bom, porque eles estão mesmo comprometidos, até foram falar com o Dino Santiago. E depois, a partir daí, fechou-se novamente a gaveta, o termo da posse destas entidades todas ficou novamente ali fechado, e mais tarde, depois também muita chatice, muito pau na mão, porque é assim que andamos toda a vida, foram então convidadas as organizações antirracistas, organizações de imigrantes, para indicarem os seus representantes, e vamos fazer aqui uma eleição. Não me peçam para explicar como é que foi esta eleição, porque das organizações de imigrantes, a certa altura conseguiram boicotar o processo, porque perceberam que só meia dúzia de organizações de imigrantes é que foram notificadas para apresentar candidaturas, e portanto foi assim uma cena fenomenal, e nós continuamos calmamente à espera que estas pessoas comecem a trabalhar para nós termos onde apresentar as queixas, sendo que as queixas prescrevem. E da primeira vez que puseram tudo isto na gaveta, já havia lá assim uma pilha de queixas. Que é ao fim de 2 anos. Portanto, agora, quando a comissão voltar, abre-se a gaveta, tira-se aquelas pilhas, põe-se tudo a arder, faz-se uma fogueira com aquilo e começa de novo. Portanto, a comissão vai partir do princípio com 0 processos. Porque os outros todos estão prescritos. É assim que vai acontecer. Se não for assim, cá estarei para me retratar. Isto quando começar a funcionar. Portanto, aqui pusemos aqui alguns recortes que
demonstram aquilo que estamos a dizer, que tem a ver com a paragem, o não funcionamento deste sistema. Vocês podem ver, podem pesquisar, é muito interessante, o projeto Combat. É um projeto que teve lugar há uns anos e que onde analisavam queixas concretas e decisões dos tribunais e como é que isto tudo se processava, e daqui podemos retirar informações muito importantes. Eu pus aqui só 2 ou 3 só para ilustrar, por exemplo, em 48 processos instaurados, 2006 e 2016, findos até 20 de fevereiro de 2020, portanto 48. São muitos anos e nestes anos todos 48. E portanto 75% dos processos arquivados, 15% por prescrição, os outros devem ser por falta de provas, porque normalmente a Comissão, como não tem muitos poderes investigatórios, para pedir perícias, por exemplo, tinha que pedir aos órgãos de polícia, ou tinha que pedir ao Ministério Público para fazer perícias, e depois, como essas entidades não enviavam a informação, passava o tal tempo e prescreviam os processos. E eram arquivados por prescrição. Pronto, era assim que acontecia. Portanto, o destaque aqui é uma diferença enorme entre o número de queixas entradas e o número de processos instaurados. E, portanto, isto foi óbvio para toda a gente, isto saiu em vários jornais, vocês podem também pesquisar sobre isto. Sobre os obstáculos à aplicação destas normas, tem a ver com isto que o Nuno acabou de dizer há pouco. São alguns destaques das notícias da altura. Estamos a falar aqui em 2023, 2021, e o mesmo se passa agora, ou seja, se vocês pesquisarem sobre isto, o cenário é este ou pior. É pior, porque neste momento as queixas não têm mesmo seguimento, portanto, eles não têm sequer site. Os relatórios desta organização que estavam online no site deles e que serviam estes relatórios para investigadores e organizações como o SOS fazer alguns trabalhos, que era das poucas coisas úteis que faziam, os relatórios desapareceram todos. Não tivéssemos nós feito o download dos relatórios, zero, desapareceu tudo. Portanto, que havia pessoas a fazerem teses e investigações nessa altura, quando tudo desapareceu, e valeu quem tinha guardado os documentos, porque os documentos desapareceram do site. O que é que se passa? Passa-se que, na mesma altura, em 2017, de um lado considera-se contraordenações, atos racistas e xenófobos, e também em 2017 altera-se o artigo 240 do Código Penal para robustecer o regime de sancionamento dos crimes de ódio. Porque Portugal estava a ser muito incomodado por várias instâncias, porque nós não tínhamos essa regulação do discurso de ódio online, que era um grande problema para toda a Europa, o discurso de ódio online. Então, o que é que o legislador português fez? Decidiu criar uma norma que pune o discurso de ódio online, mas discurso de ódio discriminatório online, racista, xenófobo, transfóbico, homofóbico, misógino, machista, mas não pune o discurso de ódio offline. A tal questão que estávamos a dizer, não é? E, portanto, tudo isto que está aqui, quem, publicamente, através do meio destinado à divulgação, nomeadamente através da apologia, negação, banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz e a humanidade, fizer tudo isto, provocar atos de violência contra grupos de pessoas por causa da sua origem étnico-racial, origem nacional, todas estas condições discriminatórias estão aqui. Nós não pusemos isto não é uma novidade da nossa iniciativa legislativa. Portanto, isto já cá está. Daí que nós não somos assim tão inovadores, não quisemos inovar assim tanto, porque achamos que era mais fácil manter isto, que a lei portuguesa já tem, e depois temos a difamação, as injúrias, as ameaças, temos a incitamento à discriminação e ao ódio. Tudo isto está no artigo 240 relativamente a todas estas condições discriminatórias, porém, como vocês veem o que está à laranja, sempre com estes requisitos, publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação. O que é que acontece? Temos aqui a pena de prisão. Portanto, os abolicionistas não devem ter olhado bem para isto. Eu não sou contra os abolicionistas. Aliás, eu defendo que nós devíamos ter um sistema
que privilegiasse as penas não privativas da liberdade, porque podíamos conseguir até uma reinserção da população reclusa com mais qualidade. De qualquer forma, é assim que estamos. Portanto, isto é o que existe, nós não estamos a criar. E para estes crimes, discurso de ódio discriminatório, temos penas de prisão de 6 meses a 5 anos. Obstáculos. Aquilo, precisamente, que o Nuno tinha acabado de dizer. Discute-se muito o que é o discurso de ódio, o que é o discurso de ódio, o que é o discurso de ódio, em todo o mundo, em toda a Europa se discute isto. Possíveis soluções. Foi o que nós pensámos. Então vamos alterar o sistema, vamos alterar aqui qualquer coisa. Este é um caso prático que eu vou passar à frente e, eventualmente, se quiserem saber mais alguma coisa sobre este caso prático, nós podemos falar mais à frente, se tiverem curiosidade, mas também para termos aqui tempo para vos dar a palavra. O que é que decidimos? Decidimos alterar o artigo 240 do Código Penal, trazendo para o artigo 240, isto é uma nota sobre o que é uma iniciativa legislativa cidadã, nós decidimos trazer para o artigo 240 todas aquelas discriminações que nós vimos no regime das contraordenações. Portanto, nós temos aqui como se fossem 2 blocos, temos as contraordenações e aqui temos os crimes. E nós queremos que passem estas contraordenações todas para o Código Penal. E deixam de ser contraordenação, passa a ser tudo crime. Este é o objetivo central da nossa proposta. Faz hoje 6 meses que esta proposta entrou na Assembleia da República. Estes números estão completamente desatualizados, porque eu não contava que nós podíamos ter aqui projeção e, portanto, o número atual, que acabei de ver agora no site, 10.991 assinaturas, temos neste momento. Estamos quase aos 20.000. Isto são aqui momentos... Falta. Já não falta tudo. Nós temos feito temos estado como estamos aqui, como estivemos, isto são imagens de Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que houve um evento Semana da África e nós tivemos lá uma banca. A outra imagem foi roda de samba, show de capoeira, portanto nós estávamos lá na roda de samba a recolher assinaturas e foi muito bom, recolhemos muitas. E isto é uma frase que é atribuída à Silvia Rodrigues Maeso, que é a principal impulsionadora de uma obra que não está ali, não. Não está ali, pois não. Não está. Que é uma obra que está aqui identificada, o Estado do Racismo em Portugal, e que ela diz que o racismo é reproduzido nas estruturas do Estado, nas instituições e também na legislação. Portanto, nós achamos que a própria legislação é racista e, portanto, queremos que a legislação deixe de ser tão racista. Qual é o maior obstáculo para quem está na rua a recolher estas assinaturas? O maior obstáculo é a ignorância das pessoas, porque a primeira frase que nós ouvimos sempre é: o quê? Mas isso já é crime em Portugal. Portanto, as pessoas em Portugal estão absolutamente convencidas que já é crime em Portugal. Porque, de facto, algumas práticas discriminatórias são crime em Portugal. Mas a maior parte destas práticas discriminatórias estão dependentes da tal publicidade de serem colocadas em meios destinados à divulgação para se poder punir. O que acontece é que eu sou enxovalhada no supermercado, vou apresentar queixa ao Ministério Público e o Ministério Público pergunta-me assim: então isso estava escrito onde? Se foi publicado onde? Não foi. Eu ouvi, a minha família toda ouviu, as 30 pessoas que estavam na caixa do supermercado também ouviram. Pois, amiga, não dá, porque não foi colocado a meio destinado à divulgação. Mas há esperança. Manda um e-mail para a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que vão responder prontamente e ali você vai conseguir, tem aí 3 ou 4 testemunhas, essas senhoras que se ofereceram para ajudar, e de certeza que essa pessoa que a insultou vai ser condenada no pagamento de uma coima de 400 €. E nós sabemos o que é que acontece com este e-mail que eu vou enviar para a Comissão.
aqui entre nós. Ainda estamos a gravar, não é? Pronto, mas não interessa. Isto já também alguns jornalistas Eu disseram corto. que, neste momento, o que se passa é que a Assembleia da República, como esta comissão está integrada na Assembleia da República, tem esta tal dignidade, foram atribuídas 2 salinhas para a comissão trabalhar, 2 salas pequenas, e a Presidente da Comissão vai ter que fazer recrutamento de pessoas, de juristas, técnicos, secretariado, peritos, tudo para essas 2 salinhas. É o estado de arte, é assim que estamos. E, portanto, nada vai acontecer nos próximos tempos e, portanto, o que nós temos que dizer às pessoas é o que dizíamos em 1999, quando o SOS Racismo tinha um centro de atendimento em Lisboa, e tínhamos que dizer às pessoas, olha, ponha a cabeça na almofada, chora, 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 mas a lei portuguesa não tem como proteger. E, portanto, nós estamos praticamente como estávamos nesse tempo. Porque se mandarmos um e-mail, sabemos que vai parar uma gaveta, e o que é que vai acontecer a essa gaveta? Portanto, é isto, basicamente, é desolador, nós sabemos. O Nuno já vos falou da composição parlamentar, mas nós vamos continuar e vamos ter um enorme prazer em ver responsáveis de todas as bancadas parlamentares a defenderem esta indecência, a defender este regime, estas coimas, esta impunidade do regime atual. E isso vai ser importante. Nem que seja por isso, vale a pena continuarmos e conseguirmos as mais 10.000, porque vamos ter que ter mesmo mais 10.000, porque há algumas 1.000 que são invalidadas pelo sistema, mas daqui a 6 meses estamos lá. Acho que podemos devolver a palavra à assistência e ver realmente quem queira ou fazer algum comentário ou colocar alguma questão. Força. As pessoas que estão a direito usam muito a narrativa da liberdade de expressão para legitimarem tudo o que dizem e dizer que não podemos limitar a este nível. A questão é, a nível legal, qual é a hierarquia, digamos, entre o direito da liberdade de expressão, mas também a lei que protege as pessoas vítimas de ameaças, insultos e companhia, ou seja, frente ao juiz, qual é que ele tem que priorizar? Querem colocar mais outra? Sim, se reuníssemos mais algumas questões. Força. Sim, eu sou Vânia, eu vim para cá, para Portugal, há 5 anos com minha filha, sou luso-brasileira, mas na hora que eu estou no supermercado e falo o português do Brasil, eu sou mandada de volta para o Brasil, enfim. Tenho companheiras, faço parte do Comitê Popular de Mulheres, foi muito bom estar aqui, porque nós fizemos um ato, uma mobilização em Lisboa e aqui, no 25 de abril, recolhemos muitas assinaturas, mas eu tive muita dificuldade. E aqui eu pude entender por quê. Foi muito bom saber sobre essa ideia, essa lógica abolicionista, que eu não sabia. Encontrei grupos de jovens que disseram que eram de direito, acharam as penalidades altíssimas, e eu não me sentia preparada ali para defender, né? Como agora eu me sinto mais, eu vou agora pesquisar, enfim, foi muito bom estar aqui, porque eu posso ter mais argumentos, né? E eu queria entender o seguinte, qual é a diferença, 2 coisas, qual é a diferença aqui nesse momento para essa nova legislação que a gente está a propor, né, já, do racismo e xenofobia, que é uma coisa que ainda é confusa para mim, porque no Brasil eu era considerada uma mulher branca, nunca fui racializada, eu vim de lá com a consciencialização do que é racismo estrutural, sistema de branquitude, privilégios, sei que eu estava combatendo dentro desse lugar, mas aqui eu me senti racializada, então eu gostaria de entender o que é xenofobia para cá, como é que isso vai ser legislado, enfim, e o que é o racismo. E a outra coisa é, de que maneira, depois a gente conseguindo debater isso na Assembleia, aprovando essa lei, nós vamos fazer de que maneira? Existirá ainda uma comissão como essa, que vai ter que filtrar as coisas? Como é que isso vai se dar? Só para entender. Obrigada. Sim. Queres começar tu?
Se calhar começava por aqui, pode ser mais simples, e depois vou à primeira questão. Bom, primeiro, nós tivemos esta discussão no início sobre como é que iríamos apresentar esta iniciativa. Qual era o título? Nosso objetivo era criminalizar o racismo ou criminalizar práticas racistas. E há uma diferença que não é só semântica. Isto porquê? O racismo, tal como a estupidez, pode ser permitido numa esfera pessoal. As pessoas são estúpidas, são racistas, e é uma questão que lhes diz respeito a elas dentro dessa esfera pessoal. Agora, se elas exteriorizam isso e o que fazem com isso, aí já deixa de ser da esfera pessoal. E por isso é que nos interessa aqui é criminalizar práticas discriminatórias. E, portanto, nessa medida, a diferença entre conceitos de racismo e xenofobia para este efeito não são muito relevantes. O que é relevante é saber se a prática discriminatória, ou seja, se eu não deixo alguém entrar dentro de um hospital ou de um café ou não arrendo uma casa, faço isso porque ela é negra, imigrante ou cigana. Não é porque o café está cheio ou não tenho mais vagas para atender no consultório. É só não deixo entrar no consultório, não deixo entrar no café porque aquela pessoa é negra, é brasileira ou de outra nacionalidade qualquer, ou é cigana, ou é lésbica, ou é transexual, ou por aí fora. Portanto, ou seja, do ponto de vista prático, interessa-nos nesta legislativa as condutas das pessoas. Em termos conceituais, claro que há uma diferença entre racismo e xenofobia, enfim, eu não sou se calhar a pessoa mais indicada para aplicar esse conceito, enfim, um estará mais condicionado a características físicas que uma pessoa apresenta e o outro, a xenofobia, estará mais relacionado com o medo do outro, de alguém que não pertence a uma determinada comunidade e que vem de fora para essa comunidade. Mas em termos de legislação, o que nós queremos alcançar é isto, é punir práticas e não conceitos. A Comissão, e a segunda parte da pergunta, essa é também uma questão que nós colocamos. Bom, a Comissão para a Igualdade não serve rigorosamente para nada. Nada. Neste momento não serve para nada. A Comissão para a Igualdade foi criada em Portugal em virtude também, não queria parecer que estou aqui a fazer publicidade à associação da qual milita, o SOS, mas o SOS há muitos anos atrás apresentou uma proposta neste sentido, que depois, ou não foi por causa da proposta do SOS, embora o SOS tenha estado na vanguarda dessa proposta, mas há uma altura em que a União Europeia, através dos seus organismos, obriga os Estados a terem legislação para combater o racismo. E, portanto, aquilo que nós temos hoje, só temos porque fomos obrigados a ter. A Comissão para a Igualdade só existe porque fomos obrigados a ter, porque senão nem sequer existia. A Comissão para a Igualdade tem, porém, ou pode ter, porém, um propósito novo, um propósito positivo, se a nossa iniciativa vier a ser aprovada. Se nós passarmos a ter tudo isto no Código Penal, os processos vão decorrer, como qualquer processo, nos tribunais. Portanto, as queixas são apresentadas ou na polícia ou no Ministério Público, e eu aconselho a toda a gente que é vítima de discriminação racial a apresentar a queixa no Ministério Público e não ir às esquadras. E também pode ser apresentado por correio, pode ser apresentado de diversas formas, mas pronto. Ou na Polícia Judiciária, se tiver à mão. Ou na Polícia Judiciária também, na Polícia Judiciária também pode ser. E depois segue os termos normais, são decididas pelos tribunais. Pronto. A Comissão pode continuar a existir enquanto entidade que registra dados e que trabalha os dados. E isso é importante. Aliás, tudo que seja, por exemplo, violência de género, os crimes de violência doméstica são tratados pelos tribunais, mas há uma comissão que, basicamente, recolhe informação e emite estatísticas todos os anos e, portanto, desse ponto de vista, não me chateia nada e até acho que é importante que a comissão continue. Última questão sobre a liberdade de expressão, que é de facto um clássico, e é daquelas coisas que a direita e a extrema-direita conseguiram dar a volta. Porque agridem pessoas e, quando há uma reação, defendem-se da liberdade de expressão. Aliás, André Ventura é useiro e vozeiro nisso. Quer dizer, farta-se de insultar toda a gente e quando alguém diz qualquer coisa sobre ele, defende-se com eu estou a ser agredido, eu estou a ser injuriado e, portanto, vou recorrer aos tribunais. Ou, enfim. Ora bem, a nossa Constituição tem algumas bases que são fundamentais e a liberdade de expressão é uma delas. Não há democracia sem liberdade de expressão. Não existe, é impossível haver democracia sem liberdade de expressão, assim como também é impossível haver democracia sem princípios de igualdade. Ninguém é livre se não for respeitado como igual e ninguém é livre se puder
pensar e exprimir-se de que forma quiser. E a liberdade de expressão é isso, é eu poder exprimir-me da forma que quiser. Mas eu não posso chegar aqui e, ao abrigo da liberdade de expressão, insultar-vos a vocês. Aliás, eu nunca vi, vou usar aqui uma expressão caricata, para quem gosta de futebol, eu nunca vi um jogador que insulta um árbitro ou insulta a mãe do árbitro, o árbitro aplicar-lhe um cartão vermelho e ele responder: não, eu estou só a usar a minha liberdade de expressão. Eu insultei a sua mãe ao abrigo da minha liberdade de expressão. Portanto, o que a nossa Constituição também nos diz é que eu sou livre para me exprimir, mas sou responsável pelos danos que essa liberdade de expressão causar. E, portanto, se alguém, ao abrigo da liberdade, e a liberdade de expressão não é só verbal. Eu posso chegar aqui à beira da sala e dizer: vou exercer a minha liberdade de expressão e dar-lhe um burro. Nesse momento, eu estou a agredir a esfera da Sara. E, portanto, a Sara tem toda a legitimidade para se defender e eu terei que ser condenado por um crime de ofensas à integridade. Portanto, o que está a acontecer, e o caso da Maria de Fátima Bonifácio é exemplar sobre isto, é que não há consciência pela classe branca e maioritária na sociedade que a agressão racial é uma agressão. E como não há essa consciência, eu dizer, como dizia a Maria de Fátima Bonifácio, que os africanos vêm de uma cultura que é menor do que a cultura ocidental, a maior parte das pessoas não vislumbra aí nenhum atentado à dignidade. E esse é que é o grande problema. Ou seja, não há, neste momento, na sociedade, a aceitação de que o racismo agride. É uma coisinha de nada. Agride muito mais dizer: eu sou um palhaço, eu sou um corrupto. Isso é muito pior do que dizer outro tipo de agressões que não veem como agressões. Esse é que é o problema. Agora, não há dúvida, a liberdade de expressão não pode servir para agredir. Eu vou acrescentar aqui, relativamente à liberdade de expressão. Nos últimos dias, não sei se vocês viram, assim, toda a gente tem visto, quem tem redes sociais, há uma escalada do discurso de ódio e de incentivo ao ódio como nunca vimos. Portanto, estes resultados das últimas eleições potenciaram muito a explosão do discurso de ódio e vocês podem ter visto, por exemplo, ligado ao futebol, nós tivemos a situação dos miúdos da seleção de sub-17 ficaram aprovados para irem à final do Campeonato Europeu de Futebol e a imagem que a SIC escolhe para cartaz estamos na final é uma imagem de 3 jogadores negros. Portanto, em 10 minutos uma pessoa que nos apoia nas redes sociais, em 10 minutos fez recortes de 56 comentários, cada um mais grave que o outro, alguns mesmo muito dolorosos, e eu olhei para aqueles comentários todos e pensei: isto em tribunal morria tudo na praia. Porque, da mesma forma que se considerou no julgamento da Fátima Bonifácio que tudo aquilo estava dentro do âmbito da liberdade de expressão, estes comentários todos iriam cair exatamente no mesmo pote. Liberdade de expressão. Porém, se a pessoa que comete essa liberdade de expressão for uma pessoa racializada, qualquer um destes jogadores responder com raiva, com algum atrito, podem ter a certeza que a leitura que é feita é diferente, porque existe uma ordem para insultar. Existe uma normalização do discurso de ódio racista e xenófobo que é aceito por todas as pessoas que estão numa mesa e começam a ouvir comentários racistas, xenófobos, relativamente à brasileira não sei quê, ao não sei quantos que é, o pretinho, nananã. Nós se calhar também ouvimos essas expressões e continuamos sentados à mesma mesa dessas pessoas. Porque nós, durante anos, nós aceitámos isto e não nos levantámos da mesa e dissemos: desculpa, eu não me sento à mesa com pessoas que agridem outras. E, portanto, está inculcada na nossa sociedade uma dinâmica toda
de o racismo é tolerado, a xenofobia é tolerada. Qual é o mal de chamar macaca? Qual é o mal de chamar preta se a pessoa é preta? Não é? Se vocês estiverem junto a um grupo de amigos, isto falando aqui num campo mais livre, e uma pessoa dizer assim, pá, ela nem parece preta, se não fosse o cabelo ninguém diria que era preta. Mas isto é racismo onde? Nós podemos pensar que isto é agressivo, que isto agride, que isto magoa. Mas isto levado a uma estrutura como um tribunal ou como o Ministério, Ministério Público. A senhora, que excesso de sensibilidade, não é? Nós, é o mimimi, somos hipersensíveis e, portanto, tudo isto é valorizado. Atenção! O Bruno Candé foi assassinado por um racista que tinha combatido na guerra colonial, que lhe disse mais do que uma vez: eu combati em Angola e comi muitas pretas como a tua mãe na senzala. As últimas palavras que o Bruno ouviu antes de ser baleado 7 tiros foi: preto merda, vai para a tua terra, já devias ter ido. E mesmo assim, estamos a falar de um crime de homicídio qualificado, e mesmo assim estivemos até à última para perceber se aquilo ia ser qualificado ou não. E durante o julgamento, os advogados que lá tiveram sempre muitas dúvidas se iam conseguir fazer valer a tese do homicídio qualificado por homem racista. Estamos a falar de um crime de homicídio. E estas palavras foram ouvidas por pessoas, por populares, que já se tinham cruzado com eles antes. Com este homem e com o Bruno antes, quando ele ia passear o cão. Estamos a falar de um homem que vai a casa, no dia seguinte prepara-se, sai com uma arma, instala-se escondido atrás de uma montra, de um café, almoça calmamente, bebe a sua cervejinha e a seguir sai do café e espeta 7 tiros no Bruno. Perante isto, como é que eu posso dizer a uma desgraçada que ia trabalhar e estava na paragem do autocarro na semana passada, às 7 da manhã, e chega lá uma tipa branca, começa a insultar: levanta-te aí, eu é que tenho esse lugar, sai da paragem, vai apanhar chuva, não sei o quê, porque és preta, porque isto, e volta para a tua terra. Eu digo que esta senhora sai de casa às 5h40, volta a casa às 10 da noite, tem 3 empregos. O que é que eu digo a esta pessoa? O que é que ela pode fazer com um quadro destes? Vai fazer queixa à comissão? Vai ao Ministério Público dizer: as minhas vizinhas que também estavam na paragem ouviram? Pois é, amiga, não foi colocado em meio destinado à divulgação. Eu não disse uma coisa que é muito importante nesta iniciativa, que nós decidimos que, não sei se vocês perceberam que naquele artigo 240 estão outras razões discriminatórias. E nós, ao pedirmos para que se retire o requisito do publicamente e do meio destinado à divulgação, nós estamos a fazer isto para todas as discriminações. Não é? Por isso é que nós estivemos no sábado na Marcha do Orgulho em Lisboa e recolhemos 600 assinaturas. Porquê? Porque as pessoas todas ali perceberam que são insultadas em espaço público, cara a cara, olhos nos olhos, e aquele meio destinado à divulgação que está ali naquele artigo, é fundamental que aquilo caia. Nós não vamos deixar de punir quem coloca estes ataques a meios de divulgação. O que nós vamos fazer é que isto deixa de ser um requisito para que seja crime. É sempre crime. Seja cara a cara, seja offline, seja online, é sempre crime de ódio discriminatório. Se ainda por cima vão pôr nas redes sociais, e se vocês leem lá no texto, vão pôr nas redes sociais, então a pena é agravada em 1/3. Portanto, é pior ainda. Não é? E isto nós não tínhamos dito há pouco, que esta iniciativa é abrangente a este ponto. E, portanto, nós há uma notícia que saiu há pouco tempo, de uma rapariga que é cega, ela só conseguiu arrendar uma casa à 4ª tentativa. E as pessoas diziam na cara: não pode ser, você vai me pôr fogo à casa, Ela tinha todo este discurso. Ela passou por isto na realidade, mas ninguém escreveu: não lhe arrendo a casa porque a senhora é cega. Como ninguém escreveu isto, pronto, ela vai se queixar à tal comissão. O Nuno respondeu aqui à parte da comissão. Vai continuar a existir para estas questões, como existe a Comissão para a Igualdade de Género.
que têm uns relatórios que são muito importantes para desenvolvimento de políticas públicas, porque o que nós queremos também é que estes relatórios tenham alta qualidade para que se possa criar políticas públicas para combate à discriminação, cada vez mais. Há mais questões, não há? Eu tinha uma, mas é muito pessoal. Se nós começarmos a combater e nós próprios começarmos a apresentar queixas dessas práticas nas redes sociais, o facto de eles começarem a receber queixas em massa não é prejudicial para nós. Nós não lutamos. Essa pergunta tem-nos sido feita mesmo nas manifestações. Era bom que nós tivéssemos uma capacidade tal, os tais recortezinhos, não é? Sim. Pronto, era pegar em cada um daqueles comentários e reportar. E nós temos perfis que estão abertos. Temos os bots, não é? Carradas de perfis que são criados para isto. São exércitos digitais só para praticar estes crimes de discurso de ódio. Se nós tivéssemos essa estrutura, nós podíamos pegar em cada comentário discurso de ódio discriminatório e fazer queixa de cada. E a Polícia Judiciária tem meios de depois seguir, rastrear esses perfis, ir atrás deles e irem buscar mais informação e provavelmente há mais gente a fazer queixa, só que nós não temos essa estrutura. Mas atenção, já fizeram isso connosco e estão a fazer isso connosco. Estão a fazer isso connosco. E digo-te já, o incómodo é muito grande, porque eu dormi mal na véspera de eu ir ao Ministério Público prestar declarações. Para já não sabia porque é que ia, não é? Não sabia se eu tinha feito muita porcaria ou pouca porcaria. Não sabia sequer se foi um comentário simples nas redes sociais. Mas claro, que quando sou convocada para ir ao Ministério Público prestar declarações, eu penso logo, escrevi qualquer coisa que não devia. Porque assim de boca, eu posso ir dizendo, não é? Também estou protegida. Agora, eu escrevi qualquer coisa que não devia. Se eu chamava ao Ministério Público, nessa noite eu dormi mal. No próprio dia eu estive mal. Eu cheguei lá, fui constituída a vida, prestei termo de identidade da residência. Pronto, já fiquei mais calma porque eu só disse, disse pouca coisa. Eu acho que disse pouco. Mas este incómodo, mesmo que morra na praia, mesmo que nada me aconteça e que o processo seja arquivado e que o Ministério Público não acompanhe a queixa e está na liberdade de expressão, a senhora só quis dizer a sua opinião, mesmo assim, foi um incómodo. E causar este incómodo a estas pessoas está na nossa disponibilidade. Nós podemos apresentar queixa, mas nós não temos essa tal estrutura, que teria de ser uma mega estrutura, não é? Já percebemos? Sim. Aproveitando esta pergunta, que acho que é uma pergunta importante, e já agora posso também partilhar convosco alguns exemplos daquilo que tem sido a prática do SOS. Primeiro, eu acho sempre que se houver motivo para apresentar queixa, seja no estado atual, portanto, ter que apresentar à Comissão para a Igualdade, seja no futuro, se eventualmente a lei for alterada, eu acho que devemos sempre fazer. Temos é que fazer com algum cuidado para limitar a hipótese de ser arquivado. Pronto, uma das coisas, que é daquela, às vezes nós não pensamos nisto, mas é importante. Se porventura há queixa, se vocês quiserem fazer algum tipo de queixa sobre posts ou comentários, obviamente têm que juntar à queixa um print screen, não é? Mas ele tem que abranger o URL, portanto a ligação, que é para depois quem fizer a pesquisa poder encontrar. Pronto, mas é sempre complicado porque as coisas são apagadas. De qualquer forma, uma das coisas que também pode ser útil é, antes de apresentar a queixa, e quando estão a procurar meios de prova, tentarem obter mais informações do perfil. Porque às vezes consegue-se. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, três exemplos daquilo que nós fizemos e que é importante. Pronto, o primeiro, aqui há uns tempos, havia um funcionário de uma conservatória de registro que tinha uma série de posts sobre aquilo que ele fazia relativamente a pedidos feitos por imigrantes. Portanto, e basicamente o post era, os romenos quando vêm para aqui pedir para se casarem, não sei o quê, eu ponho os requerimentos dentro da gaveta. Pronto, só que a pessoa esqueceu-se de alterar as informações que tinha no perfil do Facebook e, portanto, foi muito fácil perceber que era funcionário do registro. Nós apresentamos queixa. Quase um ano e tal depois, eu fui chamado para prestar declarações e pronto, o homem apanhou uma castanhada. Não foi muito grande, mas garanto-vos que aquele senhor nunca mais vai usar as redes sociais porque teve problemas graves. Também tivemos, uma vez lembro de uma funcionária de um ministério
já não me lembro qual era, mas era do Era da Ministério. agricultura. Pronto, que nos enviou um e-mail para o SOS a insultar-nos de tudo quanto mais havia e a dizer que fazia isto e aquilo, mas mandou-lhe um mail de trabalho dela. Portanto, foi muito fácil nós encontrarmos a senhora, foi muito fácil apresentar. Não era um bote. Não, era mesmo só De vez em tola. quando há algumas que são mais fáceis, e eu acho mesmo, que era aquilo que a Isabela dizia, as pessoas quando recebem uma notificação da polícia, do Ministério Público, ou da inspeção, ou da comissão, para ir prestar declarações, as pessoas incomodam. Aliás, o que eu acho, Chateia. o que eu acho, nós vivemos de facto em tempos em que o ódio passou a ser mainstream. Mas passou a ser mainstream porque as pessoas não são incomodadas. Porque as pessoas boas deixaram de se chatear. E quando as pessoas boas se deixam de chatear, as pessoas não têm entrada. Portanto, continuam a fazer. O exemplo da Maria de Fátima Bonifácio, que eu acho que é exemplar, apesar dela ter sido absolvida. Para já garanto-vos que a Maria de Fátima Bonifácio não vai voltar a escrever um texto daqueles. Garanto-vos. Todo o processo pelo qual ela teve de passar, não foi por isso que nós apresentamos queixa porque entendemos mesmo que aquilo era inadmissível e constituía um crime. E o processo foi muito complexo, houve vários recursos, o processo foi 2 vezes ao Tribunal da Relação e houve tribunais da relação, juízes desembargadores, portanto juízes de tribunais superiores, que estavam a julgar questões laterais sobre o processo, mas que concordavam com a nossa posição e aceitavam que a conclusão fosse condená-la. Por outras vicissitudes, ela não foi condenada e nós entendemos que não devemos recorrer da última decisão, mas isso dava uma outra discussão. Mas na altura, quando nós apresentamos queixa e o anunciamos publicamente, nós fomos atacados por toda a gente, inclusivamente por pessoas que nos eram próximas à esquerda. Com textos em jornais também e em programas de televisão. Porque se diziam, essas pessoas, que os tribunais não eram locais para nós combatermos a extrema-direita. E eu não concordo. Eu acho que não há nenhum local que esteja vedado ao combate à extrema-direita. O combate à extrema-direita faz-se nas ruas, faz-se na internet, faz-se nos cafés e faz-se também nas estruturas do Estado. E em casa. Em todo lado. Portanto, não há nenhum lado vedado a esta matéria. Outra das críticas que nos tinham feito é, mas vocês ao fazerem queixa empolaram isto e, portanto, ela vai se defender na liberdade de expressão. Pronto, e conseguiu defender-se nessa matéria. Mas nós também fizemos vincar o nosso ponto de vista. E a verdade é que isto andou em tribunal, ela teve que gastar dinheiro eles estão lá para baixo. Teve que gastar dinheiro em advogados, tivemos que ir todos para o tribunal. E depois há outras vantagens que nós também devemos recorrer do sistema. As associações... Este foco está-nos a bater aqui na cara, estou com alguma dificuldade em perceber. As associações antirracistas e de imigrantes, isto está na lei, nós também devemos conseguir usar a lei a nosso favor. As associações antirracistas e as associações de imigrantes, quando estão nos tribunais por causa do seu objeto social, portanto, para promover questões que têm a ver com o antirracismo e com questões de imigração, não pagam taxas nos tribunais. Estamos isentos de custas. E, portanto, quando o SOS faz uma queixa de alguém e avança com o processo em tribunal, não paga taxas. E, portanto, se tivéssemos pagar taxas, pronto, aí era outro. Mas não pagamos. E, portanto, nós temos que saber usar estes benefícios que temos a nosso favor, que têm uma razão de ser, ainda bem que existem. E, portanto, diretamente respondendo à tua pergunta, apresenta todas as queixas do mundo. Com fundamento. Não, eu tenho visto muita coisa ridícula. A palavra acho que é muito ridícula. E dá essa vontade. Mas eu perguntava-me até que ponto denunciar em massa seria prejudicial para a luta. Denunciar um ou denunciar 1000, neste caso, é igual, não vai acontecer nada. Mas, por exemplo, sou eu a fica lá denunciar um. 10. Eles dizem, então, mas esta não tem mais nada a fazer. Está para aqui a mandar e-mails a partir de direito. O outro conselho que eu daria, de um ponto de vista de tática, é que, para quem denuncia, também não é tudo fácil. Porque nós, quando apresentamos uma queixa, temos que nos identificar. Seja ela na Comissão para a Igualdade, seja ela no Ministério Público. Depois, mais tarde, vamos ser chamados também para prestar declarações. E nessas declarações, na nossa identificação, vai ficar a nossa morada e o nosso número de telefone lá. E pronto, isso pode não ser agradável, porque eu normalmente, nestas conversas, o que eu digo é, na hipótese dessa queixa poder ser apresentada por um coletivo que tenha personalidade jurídica, por uma associação, por exemplo, como o SOS, é melhor, porque aí, se for eu a apresentar em nome do SOS, vai o meu nome e vai a morada do SOS e, portanto, não ficam com os dados pessoais. Porque pronto, isso pode às vezes também ser uma chatice para quem apresenta queixas, porque tem que se identificar na queixa, não é? E
portanto... Mas agora está um bocado na moda as queixas anónimas, não é? É só Sim, para, mas, eu... só para os políticos. Pois, as Fino queixas vídeo. depende depois de quem recebe. Montenegro é que as queixas anónimas. Sim, Agora depois está. depende. Há Não. alturas em que há muita gente que, no caso, eu tenho ideia que para a Comissão para a Igualdade, não sei se as queixas anónimas vão fazer avançar o processo, não sei. Mas pronto, mas isto é mais uma... Sim, mas está, não sei se vocês viram na internet, por causa do caso do Meiro, do tipo da Prozis, estão em muitos sites uns modelos do texto da queixa, e porque se criaram, e eu vi em vários posts de Paula Cosme Pinto, algumas feministas assim mais conhecidas de Portugal, que puseram lá o texto para nós só mudarmos a frase que queremos denunciar, e aquele texto adapta-se em pleno àquilo que é o ódio discriminatório. Nós guardámos, achámos muito interessante essa iniciativa, porque em breve vamos fazer também no GAC um modelo para as pessoas poderem pegar nesse tipo de comentários e poderem direcionar para as autoridades. Porque eu acho que isso, se pegasse moda, quer dizer, eles vão continuar a ser racistas, não é? Mas podem ser racistas dentro da porta da sua casa e não para fora da porta, como dizia o Nuno um dia, numa reunião em que tivemos, mas eles podem ser racistas e xenófobos, não podem discriminar as pessoas por essa condição. Portanto, é preciso ter isto em atenção, não é? Sim. Uma dúvida. Neste momento, no quadro atual, o usagem discriminatório é considerado público ou é crime público ou não? É crime público. Ou seja, eu posso, por exemplo, denunciar uma situação e a pessoa vítima desta situação tem que ser participante no processo para haver queixa, não? Deste artigo 240, sim. Ok. Estes crimes do artigo 240, que vemos no... Aliás, é o que está-se a passar. Neste momento, toda a gente, por este crime de discurso de ódio, estão a entrar essas tais queixas que temos estado a acompanhar. E estão a entrar muitas mais. Aliás, se vocês virem a notícia que saiu ontem do processo contra o Mamadou, numa caixa de comentários de 500 comentários, podem ter a certeza que 450 ou 70 são comentários completamente odiosos relativamente ao Mamadou. E alguns podem até configurar crime de ameaça. Porque quando se escreve devias acabar com o tijolo ao pescoço no fundo do mar, isto já pode ser um crime, já pode ser ameaça. Não é? Mas o crime é público. Mas, por acaso, agora que falaste do Mamadou, há bocado estava a dizer que a extrema-direita utiliza muitas vezes isto é, invoca a liberdade de expressão para poderem dizer as barbaridades que dizem, mas depois, quando há alguma coisa contra a extrema-direita, já vêm utilizar os tribunais. E o caso do Mário Machado parece-me evidente, ou seja, o Mário Machado critica... Eu não gosto muito de utilizar o Mário Machado para exemplos, porque acho que é muito pequeno para nós discutirmos seja o que for, e não gosto muito de perder tempo com E até isso. era bom que fosse um exemplo, mas na verdade não é. Pois, não é, sim. Não, e sobretudo porque reduzir a questão da discriminação racial a uma figura como o Mário Machado E até é muito redutor. Até à extrema-direita é redutor. Enfim, mas é um exemplo, para este caso, é um exemplo caricato, que é uma pessoa que já foi pela segunda vez condenada por crimes que têm a ver com o artigo 240, e ele vem dizer que isto é uma perseguição à liberdade de expressão e que está a ser perseguido pelo sistema e que não pode dizer o que pensa. O Mamadou escreveu um texto sobre o que se passou no 10 de junho e o Mário Machado ficou muito ofendido por ter sido confundido com uma das pessoas que por acaso foram jantar com ele naquela noite e que por acaso assassinaram o Alcino. E o Mário Machado só não assassinou o Alcino porque a certa altura foi para outra rua e foi bater outras pessoas. Mas o Mário Machado ficou muito ofendido da sua honra e consideração e apresentou uma queixa contra o Mamadou por esse motivo. Portanto, ou seja, a liberdade de expressão vale para uma coisa, mas depois não vale para outras. Mas pronto, mas sim, o crime do 240 para já é público, ou seja, qualquer pessoa pode fazer queixa e não é preciso queixa. O Ministério Público, à partida, sempre que tem conhecimento do crime, pode abrir um processo. Nunca aconteceu, acho eu. Mais questões? Será que posso eu próprio avançar? Vamos pensar. Não, acho que temos alguns minutos, mas tudo indica que conseguiremos brevemente
de chegar às 20 mil assinaturas, não é? Poderemos. Brevemente, claro. Brevemente, foram 6 meses até agora. Eu estou confiante que amanhã ou depois, se aparecer alguma figura pública com 300 mil seguidores, 2 milhões de seguidores, nos fizer um vídeo de apelo à assinatura a dizer: malta, vocês encheram o Estádio da Luz, nós somos o Escalema e nós assinámos isto. De certeza que na semana a seguir nós acabamos isto, pomos uma licença sabática, vamos descansar, ficamos à espera do agendamento da Assembleia da República. Portanto, também fica o apelo, se conhecerem alguma figura com milhões de seguidores, claro, falem connosco, nós estamos à espera de um vídeo pela assinatura. Esta era uma parte da pergunta, como é que se multiplica isto? Como é que se mobiliza mais? Mas a outra é, chegadas às 20 mil, e portanto, e à entrega na Assembleia, depois ao agendamento, não é? Isso depois também é um caminho que tem que ser preparado, ou não? O que é que vai-se pensar um bocadinho de mobilização conjunta? É para outra fase? Percebem? Sim. Nós vamos apresentar, os serviços da Assembleia da República primeiro vão demorar imenso a fazer uma verificação e depois de fazer a verificação vão dizer: olha, falta aqui 100, nós vamos a correr ver as 100 que faltam. E depois vão agendar, e quando agendarem, nós vamos ser convidados a apresentar a proposta na Assembleia. A iniciativa legislativa tem uma comissão, que chamam Comissão Organizativa, acho que é isto que se chama, e essa comissão é notificada, que já chegámos aos 20 mil e que está tudo bem, e vão agendar. Vão agendar e nós vamos apresentar a nossa proposta no plenário da Assembleia da República. E vai ser votada. Se votarem favoravelmente, então a proposta votada favoravelmente desce, passa para uma outra secção que é o debate na especialidade, e o debate na especialidade faz-se com a porta fechada, em salas fechadas, com troca de impressões com os deputados da Comissão, que é com certeza a primeira Comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Portanto, desce à primeira Comissão e na primeira Comissão é que nós vamos pôr ali, tentar limar algumas arestas e ajustar o texto. É uma negociação, portanto, não tentar que não seja bem assim. Pronto, aí vai implicar um trabalho da nossa parte, que é estar lá e explicar porque é que deve ser assim, pronto. E depois tem que ir outra vez a votação da especialidade e já ficaremos mais ou menos a saber qual é o sentido de cada partido. No entanto, nós estamos em crer que há partidos políticos que vão apresentar propostas dos partidos a alinharem com esta iniciativa. E isso vai dar força à nossa petição. E, portanto, isso já vai ser... Nós não estamos associados, isto não é um partido, mas os partidos todos vão ser chamados a... O que é que têm a dizer sobre isto, não é? E vai haver partidos que não. Nós não só temos a dizer, como há muito tempo temos nos nossos programas que o combate ao racismo e à discriminação é preciso ser reforçado, e isso agora é um bocadinho... não sabemos bem como é que vai acontecer, mas vamos também gerindo a par e passo. Que ideia é que tu tens sobre isto? A parte processual e procedimental é o que tu acabaste de discutir. Eu tenho alguma curiosidade em tentar perceber, em tentar ver o que é que os partidos nos vão dizer. Porque, pronto, dos programas políticos, como disse há bocadinho, há alguns partidos que têm propostas muito próximas da nossa, mas tenho curiosidade em saber o que é que vão dizer, sobretudo o que é que o PS, por exemplo, vai dizer sobre isso. E também tenho alguma curiosidade em saber, embora antecipe a resposta, o que é que o PSD vai dizer sobre isto. Portanto, tenho alguma curiosidade. Agora, eu acho que isto é sempre etapas. É evidente que se não passar na Assembleia da República, depois das discussões todas que tivermos, e de sabermos qual é o sentido de voto dos partidos, depois há uma segunda parte que é, ok, mas então se é para manter isto, como é que vai ser a abordagem do atual quadro face à lei vigente? Porque não está a funcionar. Portanto, é uma segunda parte que também vai ser interessante, e eu imagino que esta iniciativa possa ter também um outro efeito, que é promover algumas alterações à lei. Portanto, mesmo que não aceitem uma criminalização das práticas todas, que eventualmente a discussão possa afinar algumas questões na lei.
pronto, depois na altura, logo vemos com o resultado o que é que nós podemos fazer dali para a frente. Há pouco o Nuno disse que a lei, o regime de 2017 só aconteceu porque Portugal foi empurrado por orientações e obrigações internacionais, digamos assim. E nós também não nos podemos esquecer que, isto também correndo o risco de repetir, que há realmente organizações internacionais, como a ONU. Portugal é signatário de uma convenção, que é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. E de 2 em 2 anos, o Estado português tem que ir lá, à ONU, apresentar-se perante um conjunto vasto de peritos e dizer o que é que já fez para implementar esta convenção. A última vez que Portugal lá foi uma situação altamente vergonhosa, porque Portugal foi para lá dizer coisas que nós, se não soubéssemos que era de Portugal que estavam a falar, nós não identificávamos o nosso país. E, portanto, foram para lá descaradamente mentir. O Ministério do Trabalho, da Segurança Social, o Ministério da Justiça, foi geral. E, na altura, quem encabeçou esta comitiva foi a atual presidente da tal comissão, que era a Secretária de Estado da Igualdade. Ela própria, nesse evento, nessa audição de Portugal que durou 2 dias inteiros, no final, após o relatório sobre a opinião dos peritos relativamente à forma como Portugal está a implementar a tal convenção, ela acaba por se comprometer, no final dessa discussão toda, a melhorar todas aquelas questões que os peritos disseram, como assim, não fazem recolha de dados étnicos oficiais, como assim, mas o racismo não é assim crime, chegaram a mencionar o nome de uma marca. Os peritos estavam informados que havia esta situação, que havia um ativista que estava trabalhando com os réus porque um neonazi tinha posto processo de difamação, de liberdade de expressão. Como é que é? Como é que é a liberdade de expressão dos ativistas antirracistas no nosso país? Isto foi colocado assim diretamente. E as nossas autoridades andaram ali, pareciam um ringue de boxe, a levarem e sempre desviarem-se. E vai haver nova audição. E nós, no GAC, já falámos algumas vezes sobre a possibilidade de, chegando às 17.000, estamos assim já com um poder de argumentação maior, dirigimos diretamente a esses peritos, que têm porta aberta, têm os seus e-mails disponíveis, e explicar esta realidade, desta petição que está prestes a ir para o Parlamento. Portanto, estamos a pensar também fazer este tipo de pressão internacional, porque se calhar, como aconteceu, como eu não disse, em 2017, também esse empurrão pode ser importante. Não sei se tem mais alguma questão assim que queiram colocar, ou se podemos passar aqui às assinaturas. Alguém ainda não assinou, não sei se alguém. Nós podemos enviar para toda a gente a folha de recolha de assinaturas e toda a gente pode recolher o seu local de trabalho, espaço seguro, claro. Eu tive conhecimento há 3 dias de uma senhora que nos escreveu a dizer aqui: eu tenho aqui 5 folhas cheias. Uma senhora que nós não conhecemos lá nenhum, trabalha num café e lá no café está a recolher assinaturas. Pronto, agora estamos ainda a tentar perceber como é que a folha chegou lá ao café. Já estamos aí com umas luzes. Mas ela tem a folha no café, que está a recolher assinaturas no café, e há pessoas que trabalham em estabelecimentos, imprimiram estes panfletinhos e estão disponíveis, em bibliotecas, nas escolas, espaços seguros, claro, sabemos, não é? Isto aqui pode ser motivo para agressões, para uma onda de ódio, não é? Porque as pessoas, pronto, não puderam bem que alguém esteja a tentar fazer melhor pela defesa dos direitos humanos. Mas está à disposição, é só escreverem. O GAC tem um site, chama-se antirracismo.org, antirracismo só com um R, e aí estão todos os contactos, está o e-mail, que são as redes sociais, e podem escrever e pedir a folha para a recolha de assinaturas, e nós, quanto mais depressa, melhor. Quanto mais gente, melhor. Acho que podemos encerrar com este apelo, não é?
Obrigada.